capítulo por capítulo, verso por verso, sem superficialidade, sem atalhos. Bem-vindos à Jornada 66. Porque quando a palavra é exposta com fidelidade, ela transforma. E se você está junto nessa jornada, já curte esse vídeo aí e abra sua Bíblia com a gente em Mateus capítulo 4. Jesus acaba de ouvir algo poderoso. Este é o meu filho amado. E imediatamente o Espírito conduz ao deserto. Mateus 4 começa com algo que pode nos surpreender. Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E isso nos ensina uma verdade importante. Estar na vontade de Deus não significa ausência de batalha. Às vezes, é exatamente o contrário. 40 dias e 40 noites de jejum, fome real, fraqueza física real, humanidade real. E então o tentador se aproxima. Percebe a estratégia? Se tu és filho de Deus, o ataque ela começa na identidade. Ele não começa oferecendo poder, ele começa plantando dúvida. Você já percebeu como a tentação muitas vezes começa assim? Se realmente te ama, se você é mesmo filho, se vale a pena obedecer. Martinho Lutero, ele dizia que as maiores batalhas espirituais acontecem na mente, quando a palavra é questionada. Primeira tentação que nós vemos ali de Jesus, ele vai no transforma essas pedras em pães. Parece simples. Ele está com fome, mas aqui está um ponto. O diabo está sugerindo que Jesus use seu poder fora da vontade do Pai. Que resolva a necessidade sem depender da palavra. Jesus responde citando Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele responde com escritura, não com argumentos emocional, não com raciocínios humanos, mas com a palavra. João Calvino enfatizava que a escritura é a espada suficiente contra toda tentação. Se o próprio Filho de Deus respondeu com a palavra, quanto mais nós precisamos dela. A segunda tentação, o diabo ele leva Jesus ao pináculo do templo e agora ele cita a própria escritura. Isso é sério. O inimigo também usa textos bíblicos fora de contexto. Lança-te abaixo, porque está escrito. A tentação aqui é testar Deus, forçar a uma demonstração pública de poder. É a tentação do espetáculo. Mas Jesus responde novamente: não tentarás o Senhor teu Deus. Fé não é manipular Deus. Fé é confiar nele. A terceira tentação: todos os reinos do mundo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aqui está o atalho. Um reino sem cruz, glória sem sofrimento, coroa sem obediência. Mas Jesus responde com firmeza: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ele rejeita o atalho, ele escolhe a cruz. Charles Spurgeon dizia que Satanás sempre oferece coroas fáceis, mas o caminho de Deus passa pela obediência fiel. E então o diabo o deixa, os anjos se aproximam. Perceba algo profundo. Onde Adão caiu no jardim da abundância, Cristo venceu no deserto da escassez. Adão ele tinha tudo e desobedeceu.
Jesus tinha fome e permaneceu fiel. Cristo é o segundo Adão. Ele vence onde nós falhamos. E isso é essencial na teologia. Nossa esperança não está na nossa vitória sobre a tentação. Está na vitória perfeita de Cristo em nosso lugar. Depois disso, Jesus inicia seu ministério público. Ele vai para a Galiléia, cumprindo Isaías. O povo que estava sem trevas viu grande luz. O ministério começa na periferia, não em Jerusalém, não no centro religioso. Deus escolhe lugares improváveis. E a mensagem é a mesma de João: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O rei chegou, o governo de Deus está se manifestando. E então ele chama os primeiros discípulos, Pedro e André, depois Tiago e João. E aqui vemos algo lindo. Eles estavam trabalhando. Vida comum, rotina comum. E Jesus diz: vinde após mim. O chamado é soberano. Eles não procuraram primeiro. Ele os chamou. Imediatamente deixam redes e seguem. Calvino dizia que o chamado eficaz de Deus não apenas convida, transforma o coração para responder. Eles não negociam, não pedem garantia, eles seguem. E Jesus começa a ensinar, pregar e curar. O reino não é apenas palavra, é demonstração de autoridade. Mateus 4 nos ensina 5 verdades poderosas. Primeiro, a tentação muitas vezes ataca a nossa identidade. Segundo, a palavra é nossa arma principal na batalha espiritual. Terceiro, Satanás oferece atalhos, mas Deus forma caráter na obediência. Quarta verdade, Cristo venceu onde nós falhamos. Nossa esperança está nele. E quinto, o chamado de Jesus é soberano e transformador. Talvez você esteja enfrentando tentações. Talvez esteja no deserto. Lembre-se, Cristo já venceu. Ele não apenas nos ensina como lutar, ele lutou por nós. E no próximo capítulo, veremos o sermão mais impactante da história. Jesus sobe ao monte e começa a redefinir completamente o que significa viver no reino. Se você está comigo até aqui, comente Jornada 66. Curte esse vídeo, não deixe de curtir, tá? E nos vemos em Mateus capítulo 5. Que Deus abençoe.